Então, hoje a gente vai falar sobre verbos, tá? Lá na apostila de vocês, unidade 3, na página 38, né? A gente já inicia lá morfologia, verbo, tá? Então, o verbo é outra classe gramatical da língua portuguesa, né? A gente sabe que temos 10 classes gramaticais. O verbo é uma delas, né? Indica ações, fenômenos da natureza e experiências. Vamos começar aqui. Então, aqui, primeira parte, né? Aqui embaixo tem um conceito, né? Verbo é uma palavra de forma variável que exprime um acontecimento representado no tempo. Então, eu tenho, ele entregou seus cúmplices, a mulher entregará a carta amanhã, como estavam velhos, e anoitecera já de tudo. Então, eu tenho o verbo entregar, né, que indica uma ação. Tem o verbo estava, que é um verbo de ligação. E tem o verbo anoitecer, que indica, né, um fenômeno da natureza. Então, eu tenho 3 classificações verbais aí diferentes, tá? Então, os verbos, eles fazem, né, essa menção aí. Eles vão indicar uma ação, um fenômeno da natureza, uma experiência, né, um modo relacionado aí ao sujeito da oração. As flexões do verbo, né, podem acontecer em número, em pessoa, né? Número singular, plural, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda. E no plural, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, tem primeira, segunda e terceira pessoa do singular, né? Que é o eu, e tu e o ele. E tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural, o nós, o vós e o eles, tá? Que aparece aqui embaixo, tá? Primeira, né, é a que fala. A segunda pessoa é a quem se fala. A terceira pessoa é de quem se fala. Então, eu estudo, nós estudamos, né? São as pessoas que falam. Tu estudas e vós estudais, são as pessoas, né, a quem, né, está se falando. E na terceira pessoa, né, de quem se fala, ele ou ela estuda, eles ou elas estudam, no singular e no plural, tá? As flexões do verbo também podem aparecer, né, de modo, né, são flexões também que aparecem no modo. Então, o modo vai indicar a atitude, né, de certeza, dúvida ou, né, mando, né, uma ordem, que é o caso do imperativo aí, da pessoa que fala em relação ao fato que anuncia. Então, tem o modo indicativo, né, que vai exprimir uma ação certa, positiva, em relação ao passado, ao presente ou ao futuro, tá? Então, esse é o modo indicativo. O imperativo, que é aquele, né, que dá ordem, né? Um conselho, um desejo, um pedido. Aqui é convite, tá? Faltou o N aqui, convite, tá bom? Então, quando a gente falar, né, algo que dê ordem, que deseja alguma coisa, ou que dê um conselho a alguém, a gente chama esse modo de modo imperativo. E o subjuntivo, que é aquele duvidoso, né? É eventual, mesmo irreal, aí é incerto, tá? Então, o subjuntivo a gente vai usar, né, os auxiliares, né? As conjunções condicionais, que é o se, né? E a gente vai ver os exemplos aqui. Temos também, nas flexões do verbo, né, o tempo, tá? Então, flexão verbal aí. Tempo presente, passado, né? Que é o pretérito que a gente chama, e o futuro. Então, o tempo, né, vai indicar o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Então, pode acontecer aí no presente, quando o fato ocorre naquele momento que está se falando. Pode acontecer no passado, né? Antes do momento em que está se falando, ou no futuro, que é o que vai acontecer ainda. E aqui a gente tem uma subdivisão das flexões, tá? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, tem aí tempo, né? Presente, pretérito e futuro. Aí tá o modo indicativo, tá? Tá aqui indicativo, modo presente, né?
eu, né? No caso aí está na primeira pessoa do singular, eu estudo. O pretérito, que vai se subdividir em imperfeito, o perfeito, né? Que pode ser simples ou composto, quando vem acompanhado ali de locução verbal, né? Que é o caso de tenho estudado. E tem o mais que perfeito também, que é simples ou composto, se subdivide aí em simples ou composto, né? Estudar ou tinha estudado. Então, a gente tem pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito se subdividindo, tá? Os pretérito perfeito simples aí, ó, estudei, pretérito perfeito composto, tem estudado, porque é locução verbal, são dois verbos juntos, o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? O mais que perfeito também vai funcionar da mesma maneira, só que aí ao invés, né, do tenho aí apareceu, né, o tinha, como vocês estão vendo. E o futuro também vai se subdividir em futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Futuro do presente, estudarei ou terei estudado, no composto, né? Futuro do presente simples, estudarei. Futuro do presente composto, terei estudado. E o futuro do pretérito, né? Estudaria ou teria estudado, tá? Que aí, né, faz uma menção ao passado aí. É um passado próximo, um passado próximo, né? Vamos colocar assim. Aqui a gente vê o tempo, né? As flexões de verbo, tempo, só que agora do modo subjuntivo e do modo imperativo. O modo subjuntivo, ele é um pouquinho menor, né? A gente só vai ter presente, pretérito e futuro, tá? Pretérito imperfeito, perfeito e mais que perfeito. O imperfeito, né? Estudasse, tenha estudado, o perfeito e mais que perfeito tivesse estudado. E o futuro simples e composto, né? Parecido lá com o modo indicativo. Estudar, né? Que é como se fosse o infinitivo, né? Forma original. E tiver estudado no composto aí como locução verbal. E para finalizar aqui as flexões do verbo, né? No tempo, tem o imperativo, né? Aquele que dá a ordem, como eu falei com vocês. Então, tem aí na forma presente. Estuda, estude, estudemos, estudai e estudem. Tá? Estamos tirando por base aqui, somente por enquanto, o verbo estudar. Tá? Aí a gente vai passar para a morfologia, que é o que tem lá na unidade 3, lá da apostila, tá? A gente fala sobre a morfologia do verbo. Então, ele se divide, né, em formas risotônicas e arrisotônicas. As risotônicas, né, são formas verbais onde o acento vai recair no radical. Lembra do radical? Aquela parte, né, que dá origem às outras palavras, é a parte mais importante da palavra. Então, as formas risotônicas, né, o acento, né, ou a tonicidade, né, eu falo acento, mas eu estou me referindo à tonicidade, porque nem sempre vai aparecer o acento grave. E sim, né, ao tom, né, a parte, né, fonética aí da fala, tá? Então, ó, ando, ande, andam e ande. Esse an aí, né, é a parte tônica, é a parte mais forte. Então, eu vou chamar de risotônica quando essa parte mais forte, essa sílaba mais forte, estiver aparecendo no radical da palavra, tá? E as formas arrisotônicas, quando, né, a tonicidade for recair na terminação. Aí, no caso, né, são as vogais, nas primeiras as vogais temáticas aí, e no final ali são as que a gente estudou lá no comecinho, a gente ainda estava, né, na sala de aula que a gente falou sobre as terminações verbais aí, tá? Então, aqui, ó, andamos, andemos, andou e andarás. Aí, no caso do andarás, né, já aparece o acento, já fica mais fácil para a gente, né, classificar como a risotônica, porque o acento já está ali indicando que é a parte mais forte, tá? Quando eu falo andamos, né, esse an, ele, né, tem uma tonicidade maior, então aí né, ele fica classificado aí como forma risotônica quando aparecer ou na vogal temática, que é o caso do a e do e, ou nas desinências, tá? E aí a gente vai classificar os verbos quanto à flexão.
tá? Então, os verbos podem ser classificados quanto à flexão, né, em regulares, irregulares, defectivos ou abundantes. Regulares, né, são aqueles verbos originais, que a sua forma vai se manter no radical, só vai modificar, né, as desinências, as partes finais. E os irregulares, né, são aqueles que vão modificar totalmente na hora da conjugação, tá? Então, aí tem, né, um conceito aí um pouquinho mais elaborado. Ó. Regulares flexionam-se de acordo com o paradigma e irregulares afastam-se do paradigma de sua conjugação, tá? Então, ou seja, regulares mantêm a sua formação original, irregulares, né, modificam-se na hora da conjugação. E a outra classificação quanto à flexão são os verbos defectivos ou abundantes. Defectivos, né, o próprio nome já diz que ele tem um certo defeito, ou seja, eles não podem ser conjugados em todas em todas as pessoas, né? Tem alguns verbos que eu não posso conjugar no eu, tá, ou no tu, e aí a gente vai ver alguns exemplos aí. Essa parte aí de verbos defectivos e abundantes tem lá na apostila de vocês, tá lá na página 43, falando sobre os defectivos e abundantes. Tem lá vários exemplos, né? Verbos defectivos lá, ó, e abundantes. Começa pelos abundantes, tá? Os abundantes, por que são abundantes? Porque possuem, né, várias formas. Eu posso falar de uma maneira e de outra. E aí eles vão se subdividir, né, nos particípios, regulares e irregulares, tá? Particípios porque geralmente eles vão ser terminados com DO aí. E a gente vai ver isso aí. Ô, professora, Sim. a senhora pode dar um exemplo de verbo abundante? O ter e o haver. Que eu posso falar tido, entendeu? Posso falar tinha. São verbos abundantes, tem várias classificações. Pega a sua apostila, tu vai ver lá no... Deixa eu pegar aqui. Lá na página 43, tem lá, ó. Aceitar, né? Aceitado e aceito. Imprimir, né? Imprimido e impresso. Acho que o imprimir nem está aqui. O ter e o haver, né? Funcionam como os verbos auxiliares, né? Que aí a gente vai dividir em particípios regulares e irregulares, porque eles vão vir geralmente acompanhados, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí tem lá o aceitar, que eu já falei. O haver, né? Nós havemos. Geralmente o verbo haver ele vai vir como auxiliar, tá? Mas tem imprimir, aceitar. São muitos não, são poucos. Os abundantes também são muitos não. Classificação do verbo. Auxiliares e principais, né? Aí, como eu falei aqui agora, dos verbos defectivos e abundantes, os auxiliares e os principais, eles também, né, vão fazer aí essa função aí de locução verbal, né? Vai ter sempre um verbinho auxiliar e um verbo principal. Então, os verbos auxiliares vão se ligar, né? Ligam-se a formas nominais de um verbo principal, constituindo com elas locuções, né? Vai virar locução verbal. E os principais são aqueles verbos, né, que têm a sua significação maior, né, que vão dar ênfase, né, na hora da gente formar a oração. Conjugação do verbo, né? Tem 3 conjugações em português, né, caracterizadas pela vogal temática, que a gente conhece. A gente só tem 3 vogais temáticas, que é o A, o E e o I, né? O O e o U não podem ser classificados como vogais temáticas. Aí tem aí os verbos, né, de primeira conjugação, que terminam com AR, o de segunda conjugação, que terminam com ER, e o de terceira conjugação, que terminam com ER. Então, a conjugação dos verbos são mais simples aí de
de se falar. Aqui vai vir, né, vai aparecer as formações dos tempos simples, tá? É como se a gente estivesse conjugando mesmo os verbos, tá? Então, formações dos tempos simples aí, presente do indicativo. Então, geralmente aparece, né, o cantar, vender e partir, já é normal, porque são verbos regulares, né? E aí já se ficam na sua classificação já original. Então, geralmente, quando vocês olharem em gramática, vai sempre aparecer cantar, vender, partir, tá? Então, aí tem as terminações, ó, com primeira conjugação AR, segunda ER, né? Terceira IR. Aí tem aqui a vogal temática, né? E aqui já da primeira pessoa do plural já começa como desinência. Cantamos, cantais e cantam. Presente do indicativo e presente do subjuntivo aí são, né, tempos ainda simples, tá? Então, aqui, ó, no presente do indicativo, né, eu canto. No presente do subjuntivo é que ele cante, né, que eu cante, perdão, tá? Aí, no presente do indicativo, tu cantas. Aí, ó, que tu cantes, tá? Então, ele tem que botar já o pronome na frente para fazer uma outra menção aí. Já tem uma mudança também na hora, né, da fala. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é no caso da segunda conjugação. Eu vendo, né, que tu venda, tu vendes, que tu vendas, tá? No indicativo e no subjuntivo. Presente do indicativo agora na terceira conjugação, verbo partir, tá? Eu parto, né? Que eu parta, tá? Tu partes, que tu partas. Aí já muda também na hora da formação aí do presente, né? Do indicativo para o subjuntivo. E aqui vai aparecer agora presente do indicativo, né? O imperativo e o subjuntivo. São três, né? Três formações diferentes, tá? Então, aí, ó, o eu canto, né? No imperativo afirmativo, ele não tem, tá? Não existe. Agora, no presente do subjuntivo, já tem lá o que eu cante, tá? No afirmativo, não tem como eu dar, né, ordem para eu mesma. Não tem essa opção, né? É que eu vou me mandar, né? A gente só faz isso psicologicamente, mentalmente, né? Mas aí na fala fica mais complicado. Então, não há essa opção aí do imperativo afirmativo, tá? Aí vem, né, todas as classificações do verbo cantar e da primeira conjugação. No presente do subjuntivo, né, imperativo também, no negativo também não tem, porque não tem como eu dar ordem para eu mesma, tá? E tem agora o tempo primitivo, formação dos tempos simples, tá? Tempo primitivo e os tempos derivados. Então, aí presente do indicativo, né? Subjuntivo, imperativo afirmativo e negativo, no primitivo, e os derivados aí. Somente no... Deixa eu voltar aqui. Os tempos derivados somente aí nesses três, subjuntivo, afirmativo e negativo. Aí aqui é tudo conjugação. Agora no pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito. Depois eu vou disponibilizar o slide para vocês verem melhor. Aqui é tudo conjugação. Formações dos tempos simples no infinitivo aqui, ó. Infinitivo pessoal, né? O verbo cantar no gerúndio, né? Gerundismo, quando a gente fala muitas coisas terminadas com NDO, cantando, vendendo, geralmente operadores de telemarketing, né? Que usam muito gerundismo. E o particípio, né? Verbos terminados com DO. Formação dos tempos simples ainda, do infinitivo pessoal. Aí tem as divisões aqui também. Depois eu vou disponibilizar. Isso aqui é mais para conjugação de verbo mesmo.
tá? Agora, aí na apostila de vocês, vai falar sobre os verbos derivados. Lá na página 42, não está aqui não, não tem nesse slide aqui não. Tem lá a conjugação dos verbos derivados, que é o verbo por, né? O verbo ter, o ver e o vir, tá? Então, dá uma olhadinha aí. Tem lá, é muito comum haver falha de conjugação em verbos derivados de outros verbos. Entretanto, o princípio que norteia essa ação é simples de ser compreendido. Os verbos derivados são conjugados da mesma forma que os seus primitivos. Aí tem o verbo por, né? Aí tem a partir do por, você tem o compor, o repor, o dispor, o apor e o depor. Tá? Se eu compusesse, eu reporia, quando nós dispuséssemos, quando nós dispusermos, e eles depuseram. Então, aí, o verbo por, aí, nesse caso, ele vem com acento, né, circunflexo, que há uma certa dúvida com isso daí. Então, para diferenciar o por verbo e o por preposição, o verbo, né, por aí, ele aparece com um acento. O ter, né, quando está no singular, ele não tem acento, quando está no plural, ele tem um acento. E a partir do verbo ter, é um verbo derivado porque ele se compõe, né? Vão aparecer vários outros verbos. Vai ter ter, o conter, o reter, a ter-se, deter-se. Vão aparecer outros verbos aí a partir do verbo ter. Tá? O ver também e o vir, tá? O ver tem o rever, prever, antever. E o vir, advir, intervir e convir. Não são verbos derivados porque eles, né, podem, né, gerar outros tipos de verbos. Tá? Esse daqui não tem aqui no slide, mas aí eu queria deixar para vocês. Tá bom? Deixa eu pausar aqui.